como nós já dissemos lá no início do programa, hoje é celebrado o Dia dos Professores. Profissão que forma, ama, cuida. Quem não tem uma história que carrega para a vida de um professor querido, né? E eles? Qual é a motivação que os fazem acreditar na mudança na educação? Vamos conhecer um pouquinho da história de um professor da Rede Municipal de Educação de Goiânia, o Nestor Valverde. Olá, professor, bom dia, seja muito bem-vindo e eu já deixo aqui meus parabéns ao senhor por esse dia tão especial. Bom dia. Quero dizer que é muito grande, um Brasil, uma satisfação muito grande estar presente aqui no programa aqui em casa e dizer que todos os professores do dia de hoje se sintam realizados, porque o professor é um profissional muito importante na vida de cada cidadão brasileiro, de cada profissional, porque o professor participa diretamente da formação, tanto profissional quanto do caráter desse cidadão. Isso é muito importante e nos honra muito a profissão de professor. Nestor, eu acho que ninguém ousa dizer o contrário disso, né? O problema é que muitas vezes a gente vê que esse profissional não tem o reconhecimento que deveria ter, né? Conta pra gente de onde é que surgiu em você a vontade de trabalhar com educação. Nós pensamos e acreditamos que a educação, na verdade, não é você que escolhe. Quem escolhe o professor, eu penso que é um ser superior, eu acho que é Deus. Deus é que escolhe, você vai fazer esse tipo de trabalho aí. Porque, na verdade, quando nós fomos para a educação, já na década de 70, desde a década de 70, quando nós terminamos a educação física, nós também éramos militares. E naquela época, nós trabalhávamos exatamente no combate, lá na ponta. E depois, paralelamente a isso, nós também dávamos aulas. E quando chegou já na década de 80, eu, por contingência mesmo de escolha, de destino, Deus falou assim, não, eu vou tirar você de combater a ponta e você vai combater exatamente na preparação. Você vai preparar a criança para que ela não seja necessário ter uma força lá na ponta para combater isso. Então, nós voltando para a educação exatamente para trabalhar na formação. E nós passamos a trabalhar com crianças da educação infantil até o 2º grau. Então, você já veja bem. Então, na verdade, eu penso assim, quem escolheu não fui eu. Na verdade, quem escolheu foi o destino. Então, se não for o destino, com certeza tem a mão de Deus nesse trabalho todo. Que maravilha, professor Nestor, bom dia para o senhor, parabéns pelo seu dia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa missão do professor que ajuda a mudar e regenerar. Isso é verdade? É possível, nessa missão toda que o professor tem, de fazer essas duas ações aí tão importantes? Bom, Marina, eu posso falar isso de cadeira, porque eu trabalhei das duas pontas, então eu sei o que é o combater lá na frente e sei o valor da preparação aqui na formação da criança. Porque, como todo profissional, o professor também ele tem que ter a sua qualificação, exatamente porque ele trabalha com uma matéria-prima muito importante, que ele trabalha com a vida. E nós costumamos dizer isso, assim como, por exemplo, o marceneiro, que tem aquela parafernália toda para fazer um bom trabalho na sua lida diária, o professor também, ele tem que ter uma preparação para lidar com pessoas diferentes, quer lidar com as diferenças, porque lidar com a vida preparando a criança para que ela seja um cidadão no futuro, consciente de suas obrigações, mas também de suas responsabilidades e de seus direitos. Isso é muito importante para a figura do professor, na figura dessa criança, porque quem passa realmente o ensino, na verdade, quem forma é o professor, porque mesmo sendo a família, o pai, a mãe, os primeiros mestres que a criança tem contato, mas o professor é que tem a habilidade para trabalhar isso com ela. Porque nós costumamos dizer que, geralmente, o pai não é o melhor educador para o seu filho. O melhor educador, geralmente, seria, no caso, uma pessoa estranha, porque o pai não tem aquela paciência nem aquela habilidade para ensinar. Você pode pegar esse exemplo, mesmo se vocês tiverem filhos, veja a diferença que é o discurso entre o pai e o filho e o discurso entre uma pessoa estranha da família com a criança. Na verdade, nós da família não temos
não temos paciência e nem habilidade para ouvir e nem para ensinar. Na verdade, quando o pai e a mãe vai ensinar, na verdade, ele acaba perdendo a paciência e paga um sapo enorme para a criança e acaba terminando em discussão. Já o profissional da educação, não. Ele tem habilidade para isso, porque primeiro é o filho dele, e ele tem a paciência para ouvir e para preparar essa criança para a formação cidadã, uma formação para a vida. E isso é a grande missão do professor. É a coisa que eu acho mais bonita, porque o professor, ele realmente ele faz a diferença na vida, na formação das crianças. Se vocês pensarem na formação suas mesmo, vocês vão perceber que quem fez a diferença mesmo, 100% da vida, foram alguns professores que vocês tiveram aí na sua infância. Professor, qual o maior desafio da educação no Brasil neste momento? Temos um contexto que parece trabalhar contra, né, o desenvolvimento da educação aqui no nosso país. O que é o mais difícil nesse momento? Na nossa visão, eu já sou um professor com muitos anos de estrada, quer dizer, já quase abandonando o barco, já devia ter abandonado, e nós não abandonamos exatamente por amor àquilo que se faz, mas nós pensamos que hoje o maior desafio que a escola tem é a parte política da escola. Porque quando a escola ficou mais politizada, aí o que acontece? E sendo o professor também um cidadão social, como todo cidadão normal, como todo ser humano, grande parte desse profissional, ele também não conseguiu desvincular a sua política da sua ação profissional. Então, ele acabou levando também essa política para dentro da escola, e essa política dentro da escola, com certeza, não importa a sua tendência ideológica, seja de direita, seja de esquerda, mas, na verdade, isso aí vem dificultando demais a parte da formação, porque se eu vejo uma educação mais com viés ideológico, na verdade, eu já começo a ter uma separação entre aqueles que pensam mais ou menos parecido comigo e aqueles que pensam parecido de forma diferente. Então, na nossa visão, a coisa que mais dificulta na formação da criança é exatamente a parte política. Porque, na verdade, a escola deve funcionar como um ambiente neutro, aquele ambiente que está preocupado apenas com a formação cidadã da criança, não com a formação política daquela criança. Isso, para nós, é a maior dificuldade que tem hoje. Certo. Professor, o senhor citou aí para a gente, né, nos informou que poderia até já ter abandonado o barco, mas que ainda não fez por amor à profissão. Conta para a gente mais um pouquinho dessa história. O senhor já chegou a se aposentar, mas continua atuando, continua lecionando mesmo, é isso? Exatamente. Então, a nossa trajetória da educação, ela vem desde do professor que trabalhava com a criança do ensino fundamental até o segundo ano, até o terceiro ano do segundo grau. Veja o que acontece nesse percurso. O professor, para se dar bem nessa margem que tem da educação infantil até o segundo grau, então você tem que ter uma interação muito grande com a sua clientela. Como o professor é um prestador de serviço, nós precisamos falar isso, e o prestador de serviço ele só vai ficar no mercado aquele que presta um bom serviço, porque com certeza a sua clientela vai abandoná-lo, vai sair, não vai querer aquela qualidade de serviço. E a escola é uma prestadora de serviço. E o professor que trabalha na escola, ele também é um prestador de serviço dentro de uma empresa que presta serviço. E como prestador de serviço, ele tem que qualificar todo dia. Ele não pode ficar, formou e deixou, largou tudo e achar que ele vai empurrar com a barriga até aposentar, não. Então, o professor ele tem que procurar a sua formação contínua para que ele esteja dentro do mercado, porque a criança de hoje, ela vive num ambiente onde a tecnologia e o desenvolvimento é muito grande. E o professor ele tem que se atualizar para que ele tenha esses conhecimentos também para interagir bem e partilhar esse conhecimento com a criança. Bom, o que nós pensamos na verdade? Então, quando nós éramos professores, depois nós fomos ser diretor de escola, e você
nessa direção de escola, já em 2005, 2000, nós já podemos ter saído da educação, ter aposentado, e aposentava novo ainda, né? Mas, na verdade, nós viemos trabalhar num projeto que é muito bonito, um projeto que é muito importante, chamado Projeto Horta Escolar, que é ligado à Secretaria Municipal de Educação, através do Departamento de Alimentação Educacional. Então, nesse projeto, que nós já entramos lá em 2006, no mês de janeiro de 2006, nós demos continuidade a esse trabalho didático-pedagógico com a criança, porque lá você também trabalha a criança de escolas e CIMEIs, desde os 6 meses até o 9º ano, que geralmente é por volta dos 15 anos de idade. E como é um projeto muito importante, nós acreditamos nele, porque é um projeto que prepara a formação alimentar da criança para o resto da vida, né? Aí é um projeto que traz assim, uma motivação muito grande para quem pratica, para quem faz e para quem recebe essas informações. E nós ficamos muito motivados e estamos nesse projeto já há 15 anos, há 16 anos. Certo, professor. Então, pelo que o senhor fala, a escola tem se transformado, né? E a gente vê isso na sociedade, as pessoas mudaram, tudo mudou praticamente, né? A gente estava mostrando algumas imagens aí enquanto o senhor falava e a gente percebe que a escola não é só sala de aula, né? A gente vê aí brincadeiras, a gente vê as crianças fazendo atividades na terra. Por que isso é tão importante? Bom, Will, isso é tão importante porque quando você trabalha a criança, você prepara ela para a vida. Então, veja bem, esse conhecimento que você dá para a criança nesse ambiente, você percebe que ela é que vai herdar essa terra. E se ela herdar essa terra, ela tem que herdar a terra com saúde, com longevidade. Porque hoje, cada dia que passa, a criança vem viver, o ser humano vem vivendo cada vez mais. E não é agradável você viver muito e não ter qualidade de vida. Então, nós percebemos muito da qualidade de vida. Então, quando você leva a criança à alimentação através do projeto Horta Escolar, esse projeto, na verdade, a Horta é um laboratório a céu aberto, onde a criança vai trabalhar convívio. Nesse laboratório a céu aberto, nessas imagens que eles estão plantando, então ela planta a vida. Ela está plantando, vai cuidar, vai colher e vai comer. Ela vai comer o quê? Um alimento natural, orgânico e saudável. E sabe como o alimento natural, orgânico e saudável? Ela está comendo saúde, porque a saúde passa pela boca. E, paralelamente a esse trabalho do alimento natural, orgânico e saudável, que ela está comendo saúde, que a saúde passa pela boca, você percebe que você vai trabalhando ela até ela falar a palavra terra. Quando ela fala a palavra terra, aí você puxa tudo aquilo que é voltado para a terra. Porque tudo que nós comemos, tudo que nós bebemos, tudo que nós usamos vem da terra. Aí você leva para a criança essa vontade de cuidar do meio ambiente, porque essa criança é que vai herdar a terra. E se ela não tiver um cuidado com essa mãe terra, com esse meio ambiente, ela não vai ter nada para deixar para os seus filhos e seus netos. Aí as pessoas às vezes me perguntam, professor, mas como a criança, ela vai influenciar nessas questões da alimentação? Sim, ela vai influenciar muito, porque se você trabalha bem a criança, se você trabalha na formação, ela vai levar essa experiência para casa. Ela que vai ensinar o pai a comer, porque a minha geração foi a geração que destruiu muito, foi a geração destruidora. Com certeza, a geração suas, tanto da Marina quanto de você, ela foi uma geração que não mudou muita coisa da natureza, mas também não fez nada, não está fazendo nada para conservar essa natureza. Inclusive, a criança hoje come mal porque essa geração nossa, que nós deixamos para vocês, essa geração também não sabe alimentar, porque pela necessidade de trabalho e a urgência de chegar do tempo, o tempo ficou muito exíguo, é mais fácil você fazer um alimento que não é tão saudável do que você procurar um alimento saudável. Então, isso que é ofertado para a criança hoje. E quando você trabalha a criança nessa formação, nós queremos que essa criança ensine o pai e a mãe a comer. Se ela ensinar o pai e a mãe a comer, quando ela tiver seus filhos, ela não vai dar um alimento
não bom para as suas crianças, para a sua geração. E essa geração que você está preparando é a geração que vai cuidar da terra também, porque se eles cuidam da terra, eles vão usufruir do que a terra dá para nós por muito mais anos. Vocês estão percebendo essa imagem que eu estou vendo aí, muito bonita? Na verdade, você vê o foco que as crianças têm e o prazer que elas têm de colocar a mão na terra, de sujar a mão na terra, do plantar, do cuidar, do colher, do comer, é muito grande. É só vocês vendo pessoalmente o quanto que isso é maravilhoso na formação da criança, na formação cidadã, na formação alimentar da criança. Muito bonito mesmo, viu, professor? E é bonito também ver a empolgação, a alegria, a vontade que o senhor tem de continuar exercendo essa função que é tão bonita e tão fundamental, viu? Um abraço para o senhor mais uma vez. Feliz Dia dos Professores, viu? Parabéns pelo empenho, pelo trabalho. Até uma próxima. Nós é que agradecemos e ter o prazer e a satisfação de ter participado desse programa e dizer que estamos sempre à disposição a qualquer dia que quiserem fazer uma reportagem ao vivo de uma oficina nossa, de uma oficina de horta, do plantio com as crianças. Nós fazemos em torno de 10 oficinas ou mais toda semana e isso é muito gratificante para nós e estamos à disposição para recebê-los a qualquer momento. Muito obrigado a todos. Com certeza, está anotado então a sugestão do senhor, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado. Gratidão.